Olá, vamos estudar a Bíblia. Hoje nós vamos ver o texto em Tiago, capítulo 4, verso 7, que diz o seguinte: Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse texto, ele traz para nós uma declaração importantíssima de Deus para você e para mim. Esse texto nos fala que nós devemos nos sujeitar a Deus. Como nos sujeitamos a Deus? Quando nós deixamos de lado a nossa regra de vida, nossa própria forma de pensar, e nós colocamos em nossa vida, pelo poder do Espírito Santo, a forma de Deus nos conduzir. Como, por exemplo, quando nós olhamos os 10 mandamentos, eles são de Deus para nós, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus. Como, por exemplo, quando no primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, então nós vamos entender que Deus, ele deseja ser o único Deus em nossa vida, o único a ser adorado, o único a ser exaltado e glorificado em nossa vida. Quando nós vemos esse texto, sujeitai-vos a Deus, nós entendemos que o primeiro mandamento da lei de Deus nos manda que nós tenhamos somente um Deus, que é o Deus verdadeiro, o que criou o céu, a terra, o mar, as fontes das águas e tudo que neles há, e que criou a você e a mim. Eu quero também dizer para você que quando você presta atenção a esse texto, quando você leva esse texto para a sua vida e você coloca em prática, você também vai ensinar isso para os seus filhos, os seus pequenos. Você pode pensar, mas como? Se eu tenho que fazer o meu papel de me sujeitar a Deus, como que vou ensinar meus filhos, sendo crianças, sendo pequenos, a se sujeitarem a Deus? Sim, você pode ensiná-los a se sujeitarem a Deus. Quando você ensina para eles a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é como uma espada de dois gumes, que ela faz divisão entre o nosso ser carnal e o nosso ser espiritual. Ela nos ensina no que realmente eu preciso ser transformada, no que a minha mente precisa ser mudada, renovada, para que então eu possa adorar única e exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso. Então, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós estamos nos revestindo do poder do céu, do poder do Espírito Santo, para resistir ao diabo, para resistir às ciladas do mal. Porque o inimigo, ele é real, ele existe. E ele quer fazer com que você, eu, nossos filhos, o esposo, os parentes, com que todas as pessoas abandonem a verdadeira fé, abandonem a verdadeira prática dos princípios cristãos. O inimigo quer fazer isso na vida de todas as pessoas. Então nós precisamos viver isso, precisamos com nossa vida, nosso testemunho, passar isso para os nossos filhos, para que eles entendam que quando nós nos sujeitamos ao Deus Todo-Poderoso, nós nos tornamos pessoas muito mais felizes, nos tornamos pessoas realmente livres e libertas das ciladas do inimigo e nos tornamos pessoas fortalecidas pelo poder de Deus para viver para a glória do Senhor. No texto, no livro Orientação da Criança, esse livro foi escrito por Ellen White. No capítulo, na página 135, um texto diz assim: frustrar os esforços de Satanás. Pais, geralmente vocês deixam de começar sua obra cedo bastante. Vocês permitem que Satanás ocupe o solo do coração, introduzindo a primeira semente. Vocês têm uma obra a fazer. Vocês têm uma obra a fazer, a fim de que Satanás não consiga domínio sobre seus filhos e os arranque de vocês antes que tenham saído de seus braços. Mães, vocês devem cuidar para que os poderes do mal não dominem seus pequenos. Vocês devem determinar que o inimigo não conseguirá hastear sua bandeira de trevas no lar de vocês. E a gente pode se perguntar, como que eu faço isso? Como? Eu digo para você,
A palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos a Deus. Então, se você, como pai, como mãe, como filho, como filha, se sujeita a Deus, mas principalmente você que é mãe, se sujeita a Deus, você terá de Deus o poder para resistir às ciladas de Satanás. Você vai se sujeitar a Deus em oração, em estudo da palavra, buscando saber qual é o plano de Deus para a sua vida. Buscando saber qual é o plano de Deus para os seus filhos. E os planos de Deus, como diz a palavra, escrito lá no profeta Jeremias, que os planos de Deus, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são muito mais elevados, mais altos do que os nossos caminhos. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus e compreendemos que o agir de Deus em nossa vida é diferente do que a gente quer, nós temos condições dadas pelo Espírito Santo, porque quando a gente ora, a gente busca na palavra, a gente clama ao Senhor, nós não estamos aqui nesse mundo por um acaso. Nós compreendemos que Deus tem um plano para nós e que é o plano de Deus e principal plano é nos salvar. O plano de Deus é salvar você, é salvar sua família, é levar você para o céu. E o plano de Satanás é destruir você, destruir sua família, fazer com que seus filhos se tornem pessoas terríveis nessa sociedade, pessoas corruptas, pessoas assassinas, pessoas drogadas. Esse é o plano de Satanás. É destruir a imagem de Deus que está em você e nos seus filhos. E eu digo para você nesse momento que, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, você será capacitada a partir do momento em que você se submeter a Deus para conduzir os seus filhos no caminho do Senhor, para conduzir a sua casa no caminho do Senhor. Mesmo que o inimigo tenha um plano de destruição, mas Deus tem um plano de salvação. E você não pode, não vai se deixar moldar pelas circunstâncias em que você se encontra agora. Você precisa lutar, você precisa clamar ao Senhor para que você então vença a batalha no dia a dia. Não pense que a batalha é vencida uma vez só. Venci hoje, então vitória para sempre. Não, a vitória é um dia de cada vez. Quando você acorda cedo e você faz a sua escolha. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando você hoje pela manhã acordou e a sua primeira decisão foi estar na presença de Deus, foi orar, foi ler a Bíblia, foi cantar um louvor, então você está dizendo para o universo inteiro: eu escolho Jesus, eu escolho Deus Todo-Poderoso, eu escolho aquele que morreu na cruz para me salvar. Mas quando você, ao acordar, você então decide começar o seu dia: vou arrumar isso, vou arrumar aquilo, vou me arrumar, vou deixar as coisas prontas, e esqueceu de Deus, então você está dizendo: o Deus da minha vida sou eu, o Deus da minha vida é minha casa, o Deus da minha vida são meus filhos, é o meu esposo, e isso não pode ser. Porque essas coisas, todas essas coisas serão acrescentadas em sua vida pelo poder de Deus. Não é você quem vai, sua forma de agir, colocar as coisas no lugar e conseguir passar um dia bom, conseguir passar um dia feliz. O seu dia só será feliz se você buscar a Deus. E esse dia se torna mais feliz ainda quando você expressa o que você buscou de Deus para a vida dos outros, para a vida do seu filho, da sua filha, do esposo, de quem está ao seu redor. Então, quando você se submete a Deus, buscando a Deus nas primeiras horas da manhã, buscando a Deus em sua palavra, nas primeiras horas da manhã, você está se fortalecendo, se submetendo a Deus, se tornando mais capaz pelo poder do Espírito Santo para vencer as lutas diárias, mesmo que você saiba de como é grande o amor de Deus por você, mas isso não é o suficiente para todos os dias. Você precisa buscar o batismo diário do Espírito Santo todos os dias para que você então vença, para que você então não permita que o inimigo tome conta da sua família, do seu lar. Porque o inimigo quer montar o trono dele no seu coração.
no coração dos seus filhinhos. Mas Deus, Ele quer salvar vocês. Então, pelo poder do Senhor, busque a Deus, busque em oração sabedoria para conduzir, para guiar os teus filhos nos caminhos de Deus. É desejo do seu coração se submeter a Deus, é desejo do seu coração deixar que Deus seja o Senhor da tua vida, deixar que Ele conduza você todo o tempo, é desejo do seu coração? Eu creio que esse também é o desejo do meu coração, é o desejo do coração da minha família, e eu coloco tua família e a minha no altar do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, que nos ama, que tem um plano para nos salvar. Pai, em nome de Jesus, toma essa família, toma essa casa, toma essas crianças que são pequenas, que são grandes, filhos crescidos ou não, toma todos eles nas tuas mãos, Senhor. Que o teu Espírito Santo os ajude, os capacite a buscar a tua palavra, a ouvir a tua voz e andar pelo teu caminho, Senhor Deus. Salva essa casa, salva essa família, salva essas pequenas crianças, que todos, Senhor Deus, possam usufruir do teu amor aqui na terra, nos preparando com a consciência que um dia nós estaremos na tua santa presença no céu. Te peço, Senhor, que nos dê a cada dia o gosto, o prazer pela tua palavra, por estar em tua presença, por cantar louvores, que o nosso coração anseie isso a todos os dias, e ao acordar, que seja a nossa primeira decisão, seja estar em tua presença, em oração e estudo da palavra. Toma teus filhos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.